Olá, pessoal. O Thiago me pediu que eu gravasse esse vídeo. Na verdade, se você está assistindo, é porque você participou da live que nós fizemos no domingo passado. Nós fizemos uma live sobre coronavírus e profecias bíblicas. E o Thiago lançou duas questões que foram bem importantes, mas por problemas técnicos eu não consegui responder de maneira adequada essas questões e algumas pessoas sugeriram que fosse gravado um vídeo para ele poder enviar para quem participou e queria saber mais coisa com relação a isso. Então, a primeira pergunta que o Tiago me fez foi se muitas pessoas estão enviando mensagens, vídeos e tal, dizendo que essa pandemia do coronavírus é um castigo de Deus por conta das blasfêmias que nós vemos sendo apresentadas, né, nas nossas mídias, no carnaval, essas blasfêmias de Jesus como homossexual, realmente várias coisas acontecendo nesse sentido aqui no Brasil, né? E ele me perguntou se isso é verdade. A gente tem respaldo bíblico para dizer que essa pandemia é um castigo por essas ações? E eu até brinquei com ele que eu ia dar uma resposta bem curtinha e depois uma resposta mais longa. A resposta curta é que não. A pandemia ela não é um castigo por essas ações específicas, né? Se a gente for pensar, Deus trabalha assim, castigando muitas vezes, a gente vê isso explícito na Bíblia. Os castigos de Deus caem sobre a humanidade, mas nem toda coisa ruim que acontece é um castigo direto de Deus. E se a gente fosse pensar que a pandemia é um castigo, vamos supor que a gente dissesse que sim, que é um castigo. Por que seria um castigo pela blasfêmia da figura de Jesus? Por que seria um castigo para coisas que brasileiros estão fazendo no carnaval? Uma coisa que começou lá na China está devastando a Europa. Os Estados Unidos hoje é o epicentro da pandemia, com maior número de casos. O que eles têm a ver com o que acontece no Carnaval do Brasil, com o que uma escola de samba fez, ou com o que um grupo de humor brasileiro fez de blasfêmia? Então, não vejo assim. E se a gente fosse pensar também em castigo, por que a gente não pensa que pode ser um castigo pelos meus atos? Né? A Bíblia é muito clara em dizer, Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Nós temos geralmente a ideia de que o pecado do outro é pior que o meu. Então eu categorizo os pecados por ordem de gravidade. Então eu penso, nós cristãos temos a tendência de achar que o pecado cometido contra aquilo que a gente considera sagrado é maior. A gente também muitas vezes categoriza o homossexualismo como sendo um pecado maior, mas por que não a gente pensar nas nossas mentiras, no nosso egoísmo, na inveja que nós temos, né? Na maneira como eu trato o ser humano? A Bíblia é tão clara em dizer que nós temos que ser bondosos, nós temos que amar o próximo. Por que esse castigo não poderia ser da nossa falta de amor pelo próximo, né? Acredito que como cristãos a gente tem que ter uma visão muito crítica disso, de pensar que eu não estou numa situação que é melhor do que a dos outros. Pelo contrário, a Bíblia coloca a todos nós na mesma situação, pecadores que carecem da glória de Deus e que precisam realmente da glória de Deus para ter salvação, né? Nós somos todos salvos pela graça, nada é mérito nosso. Então, da mesma maneira como eu olho o pecado do outro, eu deveria olhar também os meus pecados e me perguntar: o que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo não está atraindo a ira de Deus?
Paulo tem uma frase em Romanos 1,18 que ele diz assim, olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, quantas vezes eu detenho a verdade e sou injusta? Quantas vezes eu sou impiedoso? Acho que a gente deveria se perguntar isso, né? Outra questão também é que o pecado de blasfêmia contra Jesus, ele não é um pecado maior que os outros. Jesus, uma certa vez, conversando com os discípulos, ele inclusive disse isso, ele diz, olha, que toda blasfêmia contra o Filho de Deus será perdoada. E ele diz que o pecado que não será perdoado será o pecado contra o Espírito Santo, que a gente entende que é aquele pecado que você afasta o Espírito Santo da tua vida e você não dá ouvidos a ele. Se o Espírito Santo é o ser divino que me convence de que eu sou pecador e que eu preciso da justiça de Cristo, e eu afasto ele da minha vida, eu não tenho mais esse convencimento e eu não tenho mais como pedir perdão porque eu não estou convencida de que eu estou errada, né? Então, acho que a gente tem que parar um pouquinho para olhar o que a gente está fazendo, como que a gente está tratando o outro e como que a gente está considerando o pecado do outro pior que o meu, e às vezes estou apontando para o outro, sendo que eu, como cristã, não sou realmente uma imitadora de Cristo, né? Quantos cristãos por aí, na verdade, prestam um desserviço ao cristianismo, inclusive compartilhando nas redes sociais esse ódio santo, né? Eu não respeito a liberdade do outro. Deus não precisa de advogados. Deus precisa de testemunhas. Eu tenho que ser uma testemunha da mudança que ele fez na minha vida. Eu não preciso ser um hater das redes sociais, escrevendo ferozmente embaixo de todo mundo que coloca alguma coisa com a qual eu não concordo. Eu não acho que esse seja um comportamento cristão. Eu não imagino Jesus usando uma rede social para poder brigar por algo, né? Eu imagino que ele teria uma postura diferente. Eu acho que a gente deveria pensar nisso também. A outra questão que foi colocada, que eu achei extremamente pertinente, assim, nós temos visto muitas pessoas falar dessa pandemia como se fosse o fim do mundo, né? Será que essa pandemia estava prevista na Bíblia? Será que a gente tem alguma previsão com relação a uma ocorrência como essa? A gente tem uma profecia específica das pandemias? Nós não temos uma profecia bíblica específica para esta pandemia, mas nós temos 2 capítulos da Bíblia que são muito bons, que eu acho que depois vale a pena você ler com cuidado, que está em Mateus 24 e Lucas 21. Esses capítulos, eles são chamados de o Apocalipse de Jesus. Foi quando Jesus fez seus sermões proféticos para os discípulos e ele previu coisas que aconteceriam antes do tempo do fim, porque a pergunta dos discípulos é: quando essas coisas vão acontecer e qual será o sinal da sua vinda? Então Jesus começa a falar de uma série de previsões. E a gente tem, olha, eu vou ler aqui para vocês Mateus 24, de 6 a 8, ele diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, e vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas isso ainda não é o fim. E ele diz: portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. E em Lucas 21, de 9 a 11, ele diz assim: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E Lucas acrescenta: haverá grandes terremotos, epidemias,
fome em vários lugares e coisas espantosas também, grandes sinais dos céus. Jesus avisou que todas essas coisas aconteceriam, mas ele diz que isso ainda não era o fim. A Bíblia mostra claramente que este mundo vai acabar e como ele vai acabar. Ele vai acabar com a volta de Jesus, ele não vai acabar numa terceira guerra mundial, ele não vai acabar numa guerra nuclear, ele não vai acabar com uma pandemia, não é assim que o mundo acaba. Ele não vai acabar novamente num dilúvio. A Bíblia é muito clara em dizer que o mundo sim vai acabar, mas ele vai acabar com a volta de Jesus, uma volta que vai ser visível, audível, gloriosa, e a Bíblia é muito clara em dizer que todo olho verá. E tem uma coisa que eu acho muito legal nesses capítulos de Mateus, Mateus 24, porque Jesus diz qual seria a coisa que marcaria o início, assim, do fim mesmo, assim, o fim em si. Ele diz assim, olha, e será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Eu acho que tem muito cristão buscando o fim em manchete de jornal, tentando ver os sinais da volta de Jesus em manchete de jornal. E esse não deveria ser o nosso foco. O nosso foco deveria ser o estudo da Bíblia e a pregação do Evangelho. Se você quer realmente fazer algo para que isso aconteça, você deveria estar pregando o Evangelho. Nós sabemos que quando a gente olha para o nosso país ou para o mundo ocidental, a gente pensa que o evangelho foi pregado em todo mundo, mas quando a gente tem uma visão mais global, quando a gente pensa nos países que estão numa janela onde a gente tem maioria muçulmana, extremista, que não permite a entrada de cristãos, você vê que na verdade existem milhares e milhares de pessoas que nunca ouviram sequer o nome de Jesus, pessoas que não têm acesso à Bíblia. E existem esforços verdadeiros de várias denominações cristãs para que esses países, essas regiões sejam alcançadas, né, por missionários. A gente tem missionários que são missionários que estão lá, inclusive em segredo, eles não podem dizer que eles são cristãos, eles estão lá fazendo outras atividades para poder promover o evangelho. A Bíblia fala que haverá um tempo em que os cristãos, aqueles que estiverem prontos, irão receber uma bênção especial do Espírito Santo e que essa pregação ela vai ser feita de uma forma miraculosa, realmente uma forma que o ser humano não teria condições de fazer por suas próprias forças. E eu acho que esse é uma boa medida de que realmente o fim se aproxima. Então, assim, você que está preocupado, né, com o fim, eu acho que é muito importante que você tenha o seu foco na ótica certa. O foco é a palavra de Deus, o foco não são manchetes extremistas de jornais ou blogs extremistas. Eu acho que o foco tem que ser o estudo da palavra. Com relação à pergunta se nós estamos no tempo do fim, eu acho que isso é uma pergunta excelente. E assim, os dois principais livros que tratam de profecia para o tempo do fim são Daniel e Apocalipse. Então, nós temos em Daniel a profecia que marca o início do tempo do fim. Nós temos uma profecia chamada profecia dos 1260 anos, ou a profecia de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, tá tudo falando do mesmo período. E o livro de Daniel disse que depois desse tempo iniciaria o fim. Essa profecia, ela terminou seu cumprimento em 1798. Então, assim, claro, você teria que estudar Daniel de uma forma mais exaustiva, de uma forma mais detalhada para compreender isso. A gente não tem tempo aqui, mas Daniel aponta que o tempo do fim começa em 1798,
para aqueles que entendem que as profecias apocalípticas são interpretadas do modo historicista, ou seja, eu interpreto a profecia como ocorrendo ao longo da história até o tempo do fim, né? Então, o tempo do fim, ele começou há mais de 200 anos. Mas então, que tempo é esse de fim que está demorando tanto, né? Jesus, ele é bem claro em dizer que essas coisas todas que estão acontecendo, elas não seriam ainda o fim. Então é assim, nós estamos no tempo do fim, mas nós não estamos no fim dos tempos, né? Eu brinco com os meus alunos de classe bíblica que nós não estamos no fim do tempo do fim. É isso, né? Essa coisa meio redundante. A gente sabe pelo livro de Apocalipse que ainda tem alguns acontecimentos muito importantes para ocorrerem. E eu vejo essa pandemia, sim, como fazendo parte de algo maior, de um cenário global de pessoas entendendo que algo precisa ser feito no mundo. Você, como cristão, talvez esse seja o momento de você pensar: eu preciso falar do amor de Deus para outras pessoas. Aqueles que não são cristãos talvez vejam neste momento um momento de estar mais alerta a mensagens espirituais. Essa é a nossa deixa para falar de Deus. Mas eu penso que num contexto político, sociopolítico, econômico, essa crise também deixa um cenário aberto para que as pessoas, em nome de um bem maior, tolerem a sua liberdade ser cerceada. Então, nós temos aí as orientações de ficar em casa, orientações de quarentena, orientações de comércios fechados, shoppings fechados, estabelecimentos, né? Tudo realmente sendo fechado por um bem comum. Eu acho que isso lança fundamentos para que outras coisas aconteçam. O livro do Apocalipse ele é muito claro que o fim deste mundo vai ser marcado por uma polarização. Vão existir dois grupos, né? O grupo preocupado com a verdadeira adoração a Deus e um grupo que presta uma falsa adoração. Então, o fim do mundo ele vai estar polarizado numa questão de adoração. E eu vejo momentos como esse acontecendo, sendo um prelúdio, mostrando pra gente que no tempo do fim, grandes entidades governamentais, líderes político-religiosos vão dizer assim: olha, por um bem comum, você precisa fazer o que eu estou mandando que você faça. E o mundo vai se unir, né, por um salvamento global, uma agenda ecológica, uma agenda de salvação da humanidade. O mundo vai se unir em torno de uma mentira. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que vai existir um grupo de pessoas que não vai se unir a isso e que vai dizer: eu não abro mão da verdadeira adoração e do Deus criador de todas as coisas, ele é o meu criador, ele é o meu mantenedor. Então, assim, eu acho que se você quer conhecer um pouquinho mais, você precisa gastar mais tempo realmente estudando a tua Bíblia, fazendo o seu devocional, tendo um relacionamento com Cristo. Eu acho que uma lição muito importante que fica pra gente é que essa pandemia ela não está selecionando pessoas por seus pecados ou por seus erros. Quantos inocentes têm pagado com a sua vida, né? Quantas famílias têm perdido seus entes queridos nessa situação? Você não pode dizer que isso é culpa deles ou que isso é o pecado deles. Eu acho que nós, como cristãos, temos a obrigação de trazer uma mensagem de esperança, porque Jesus é muito claro em dizer que quando todas essas coisas começarem a acontecer, nós temos que ficar alegres, porque a nossa redenção, a nossa salvação se aproxima. Mas será que eu estou levando essa salvação e essa alegria da redenção para outras pessoas? Será que eu estou amando as pessoas e aceitando as pessoas? Ou será que eu estou levando ódio e disseminando pânico com notícias sobre o fim do mundo?
As pessoas não precisam ouvir sobre o fim do mundo, as pessoas precisam ouvir de um Deus salvador que as ama e que dá oportunidades diárias de misericórdia. E esse talvez eu acho que seria a maior lição para a gente, misericórdia, né? Temos que levar isso para outras pessoas. É isso, eu espero que esse vídeo ajude você. O Tiago disse que ia disponibilizar também o linkzinho da nossa comunidade. A comunidade C é uma comunidade adventista, nós estudamos a Bíblia. As nossas classes bíblicas vão acontecer agora somente por métodos virtuais, né? Mas você, quando tudo isso passar, se você quiser estudar mais a Bíblia, nós temos a porta aberta para você, e eu acho que este é o momento de nós nos voltarmos para a palavra de Deus e principalmente praticarmos aquilo que a gente estuda, praticarmos o amor. Jesus é muito claro em dizer que nós seremos conhecidos, né? Por sermos seus discípulos, se nós amarmos uns aos outros. Então, menos fake news e mais amor. Eu acho que essa é o que fica de lição pra gente. Muito obrigada por você que assistiu. Um grande abraço e a gente se vê por aí.